Em 14 de dezembro de 1969, em Houston, que fica no Texas, Diane Jackson, uma jovem mãe solteira de apenas 25 anos, beijou seu filho, se despediu e saiu para trabalhar. Era para ser mais um dia comum, na rotina dela. Ela dirigiu até o seu trabalho, entrou no estacionamento da empresa e estacionou seu carro. Porém, ela nunca entrou no escritório. Horas se passaram e o sumiço de Diana começou a preocupar seus colegas. Mas o pior ainda estava por vir. Perto dali, um homem chamado William Bell caminhava perto de um prédio da empresa, quando notou algo meio estranho. Um sujeito saindo às pressas, de dentro de um barracão abandonado, que ficava lá perto. Movido por uma curiosidade, William resolveu dar uma olhada dentro desse barracão. Quando ele abriu a porta, ele viu algo assustador. Era o corpo de Diana. A investigação criminal revelou que ela foi brutalmente atacada, violentada e abusada. O crime, claro, chocou a todos na cidade. Porém, os policiais de Houston acabaram se vendo em um beco sem saída. Não havia testemunhas que conseguiram ver o rosto do suspeito que saiu do local. Pessoas próximas foram investigadas, mas não havia ninguém com algum motivo forte para tirar a vida de Diana. E a única pista real que os investigadores conseguiram pegar foi coletar algumas digitais na parte de fora do carro da vítima. Na época, sem a tecnologia para identificar de quem pertenciam essas digitais, o caso acabou ficando arquivado. Porém, o irmão de Diana, David, era apenas um garoto quando o crime aconteceu. Ele cresceu com aquela dor e vontade de fazer justiça pela sua irmã. Os anos se passaram. David se tornou um patrulheiro rodoviário do Texas. Mais tarde, ele acabou se tornando um Texas Ranger, uma força que é muito respeitada nos Estados Unidos e no mundo todo. Já em 1989, 20 anos depois do caso da sua irmã, usando a sua influência e conhecimento, David pediu oficialmente para o departamento de polícia para reabrir o caso de sua irmã. Ele queria que as provas encontradas na época fossem examinadas, mas com a tecnologia mais atual. A polícia rodou as digitais no sistema. A expectativa, claro, era gigante, mas o resultado foi um balde de água fria. Nenhuma combinação foi encontrada com as digitais, e o assassino continuava sendo um fantasma. Foi preciso esperar mais 14 anos para novas mudanças. Já em 2003, 34 anos após o crime, uma especialista em digitais, Jill Kingdom, pegou aquelas mesmas digitais encontradas no carro, na época, e decidiu tentar cruzá-las novamente, com as informações mais atuais da polícia, que agora contava com mais de 70 milhões de registros de criminosos em seu sistema. O sistema cruzou os dados e gerou uma lista de 20 possíveis suspeitos. Jill não desistiu. Ela analisou um por um, até que seus olhos pararam em um nome: James Davis. A ficha de James Davis era bastante extensa. Ele passou a vida inteira entrando e saindo da prisão, por vários crimes diferentes. Porém, o que era mais assustador, os investigadores descobriram que ele tinha saído da cadeia bem na época do crime de Diana, em 1969. A polícia localizou o suspeito vivendo tranquilamente na fronteira entre o Texas e o Arkansas. Porém, havia um problema jurídico. Como as digitais foram encontradas no lado de fora do carro, a defesa poderia alegar que ele apenas encostou no veículo na rua, enquanto passava no local. Para garantir uma condenação, os policiais precisavam de uma confissão. Os policiais armaram uma emboscada na sala de interrogatório. Quando os policiais começaram a perguntar onde ele estava entre 1969 e 70, Davis ficou visivelmente chocado. O clima da sala mudou totalmente, até que os policiais colocaram na mesa as fotos de Diana. Ele ficou aparentemente nervoso ao ver isso, enquanto os policiais faziam cada vez mais pressão para uma confissão. Sem saída e provavelmente com a sua mente perturbada, James se declarou culpado no tribunal. Ele confessou ter tirado a vida de Diana naquele dia. Ele foi condenado a uma pena de 34 anos ou prisão perpétua pelo abuso e assassinato de Diana Jackson. E eu sinceramente acho que ele vai acabar pegando perpétuo assim. Graças à força de vontade do próprio irmão e de outros policiais que não desistiram do caso, justiça foi feita por Diana Jackson, que perdeu a sua vida naquele dia nas mãos de um monstro. Décadas depois, pelo menos, ele está atrás das grades. O ano era 1986. A pacata cidade de Kingston. Tracy Giplin, uma adolescente de apenas 15 anos, saiu de casa para ir para uma festa, não muito longe. Por volta das 10h30 da noite, ela e seus amigos decidiram ir embora da festa. O grupo caminhou junto. Seus amigos moravam mais perto da casa que estava tendo a festa, e acabaram chegando antes e ficando cada um em sua residência, deixando assim a garota fazer o percurso na parte final sozinha, já que sua casa era um pouco mais longe. No caminho, a jovem decidiu parar em uma loja de conveniências local para comprar um maço de cigarro. O funcionário do local se lembrou dela, e mais que isso, ele viu quando Tracy
foi até o orelhão que ficava na frente da loja, fazer uma ligação. Do outro lado da linha dessa ligação, estava a dona da casa onde teve a festa, que Tracy saiu. Ela estava um pouco assustada, e pediu para a dona se podia dar uma carona para ela e buscá-la perto da loja de conveniência. Porém, a dona da festa não conseguiu ir. Ela explicou que a festa ainda estava acontecendo, e não podia sair de casa e deixar as pessoas sozinhas. Sem escolha, Tracy respirou fundo e decidiu seguir o resto do caminho a pé. Infelizmente, aquela foi a última vez que ela foi vista com vida. Na manhã seguinte, quando Tracy não apareceu, a família entrou em pânico e imediatamente chamou as autoridades. Os próprios amigos de Tracy também começaram a ajudar a procurar ela. Buscas intensas, tanto pelas autoridades, familiares e amigos, foram feitas. Porém, durante 3 semanas, nada foi encontrado. Após isso, a quase 23 quilômetros do local, uma mulher caminhava por uma floresta, na cidade de Plimpton, quando encontrou algo terrível entre as árvores, o corpo de uma jovem, já em avançado estado de decomposição. Era Tracy. A autópsia revelou que a adolescente de 15 anos sofreu uma fratura no crânio. A polícia tinha certeza que ela havia sido assassinada na mesma noite que desapareceu. O caso, claro, chocou a região. Porém, o tempo foi passando e dias viraram anos. Anos viraram décadas. E mais de 30 anos depois, as autoridades não conseguiram achar o culpado. Até que uma força-tarefa, combinada entre policiais de Boston e também policiais da Carolina do Norte, trouxe um nome para os holofortes da investigação: Michael Hand, agora um homem já de 61 anos. Os investigadores voltaram ao passado e descobriram que, na noite do crime, Michael Hand estava em uma festa em sua própria casa. Ao ser questionado, suas histórias começaram a ter muito furos de roteiro. Datas não batiam com suas informações. Primeiro, ele falou que essa festa em sua casa foi semanas antes de Tracy desaparecer. Depois, ele disse que essa festa foi poucos dias depois dela desaparecer. E até que então, ele disse que sim, acabou vendo Tracy, mas viu ela indo em um Ford Escort com um homem estranho e um homem mais velho na época. Ou seja, primeiro ele fala que a festa que ele estava tendo na região foi antes dela desaparecer, depois que ela desapareceu, mas aí também ele fala que viu ela entrando no carro de um homem estranho. Ele chegou a dizer até que ele acabou seguindo o carro que Tracy entrou, até essa floresta, e lá perdeu o veículo de vista, e minutos depois viu esse homem saindo a pé, e com um mapa da floresta. A polícia investigou, e achou esse suposto homem que ele tinha falado. Porém, esse homem era totalmente inocente. Ele nunca viu Tracy em sua vida, e no dia estava em um local totalmente diferente. Ou seja, era uma mentira. Pressionado por essa mentira e pelos novos detalhes, Michael Hand percebeu que estava encurralado. Então ele deu o depoimento mais inacreditável de todos. Ele mudou novamente a sua história. Disse que estava caminhando pela floresta quando se machucou em uma rocha. Irritado, ele teria arrancado essa rocha do chão e jogado longe. Segundo ele ouviu um barulho abafado ao seguida e percebeu que a pedra tinha caído acidentalmente na cabeça da jovem Tracy. Uma desculpa absurda, que obviamente os investigadores não acreditaram. Convenhamos, né? Que mentira mais fraca e sem sentido é essa? Em meio ao interrogatório, Michael olhou para os policiais e disse que sentia muito por não ter sido totalmente honesto nos últimos 30 anos. Apesar dele não ter confessado diretamente o crime, ele foi preso imediatamente pelos assassinatos de Tracy Glipping. Ele se declarou inocente perante a juiz. Porém, os depoimentos mentirosos, totalmente contraditórios, e ele sim, tendo confessado que esteve no local do crime, acabou sendo o suficiente para condenar ele. Tracy Glipping finalmente poderia descansar em paz, sabendo que o seu assassino estaria atrás das grades. No dia 2 de janeiro dos anos 2000, na Carolina do Norte, um jovem de 18 anos chamado Zeb Quinn terminou seu turno de trabalho normalmente, no Walmart. Ele tinha um plano naquela noite: ir olhar um carro que estava interessado em comprar. Para acompanhá-lo em sua jornada de compra, Zeb chamou um de seus amigos de trabalho, Robert Owens. Os dois pegaram a estrada, cada um em seu próprio carro na época. Às 9h15 da noite, as câmeras de segurança de um posto de gasolina registrou os dois comprando um refrigerante. Tudo parecia normal, mas aquela seria a última imagem de Zeb Quinn com vida. Segundo o depoimento de Robert, logo após as imagens do posto de gasolina, Zeb piscou os faróis, pedindo para ele encostar na estrada mais à frente. Quando pararam no acostamento, Zeb Quinn tinha acabado de receber uma mensagem em seu pager, que era um aparelho que o pessoal recebia mensagens simples antigamente. E com isso ele precisava achar um orelhão, um telefone público urgente. Mais pra frente eles acharam. Ao voltar da ligação, Zeb Quinn parecia outra pessoa. Ele estava visivelmente agitado e frenético, assustado com alguma coisa. Ele disse a Robert que precisava cancelar o plano de olhar o carro. Ele parecia muito assustado. Zeb entrou novamente em seu carro e, ao dar marcha ré com pressa, acabou batendo no carro de Owens. Ele prometeu para seu amigo Robert Owens que pagaria depois, e saiu com pressa na escuridão. Para deixar tudo ainda mais estranho, Robert Owens deu entrada no hospital com uma costela fraturada e ferimentos na cabeça na mesma noite que Zeb Quinn desapareceu.
Ele alegou que sofreu um segundo acidente depois de toda aquela situação com seu amigo Zeb Quinn, embora nenhum boletim de ocorrência tenha sido feito. Já vimos aqui algumas informações meio contraditórias e sem sentido, né? Zeb Quinn nunca mais voltou para casa. No dia seguinte, sua mãe, desesperada, acabou avisando a polícia sobre seu desaparecimento. Nos primeiros dias de procura, nada foi encontrado. Porém, alguns dias depois, a polícia acabou achando o carro de Zeb Quinn, abandonado no estacionamento de um hospital. E o cenário que estava dentro do carro era bem estranho. Os faróis do carro tinham sido deixados acesos, o que drenou a bateria completa do carro. No banco de trás, havia um filhote de cachorro, abandonado, porém ele ainda estava vivo. No vidro traseiro, desenhado pelo lado de dentro, com um batom rosa, estava desenhado um par de lábios, um desenho de lábio, acompanhado de um ponto de exclamação. E, para completar, o banco do motorista estava regulado por uma pessoa muito mais baixa que Zeb Quinn, como se tivesse ajustado para outra pessoa dirigir o seu carro. A polícia colheu digitais no carro e, claro, já tratou o caso como homicídio. Robert Owens acabou sendo o principal suspeito do crime, já que ele deu informações meio estranhas e também apareceu machucado na mesma noite. Porém, não haviam provas físicas que realmente fizessem ele ser culpado. Até que chegamos em 2015 e Robert Owens finalmente começou a ser realmente tratado como culpado do crime. Em 2015, Robert foi contratado para fazer uma reforma de um casal da região, Christy e Joseph Code. Pouco tempo depois, o casal simplesmente desapareceu. Uma denúncia anônima mudou tudo. Uma testemunha ligou para a polícia dizendo que viu Robert jogando sacos de lixos muito pesados e grandes em um terreno privado da cidade. A polícia foi até o local e, quando abriram os sacos de lixo, encontraram os pertences de Christy, que havia desaparecido. A investigação foi até Robert Owens, e o que descobriram em sua casa foi um verdadeiro filme de terror. Restos humanos foram encontrados guardados dentro do fogão e em várias partes de sua casa. Robert havia assassinado o casal, e depois ficaram com partes do seu corpo. Com a prisão desse lunático, a polícia acabou imediatamente reabrindo o caso de Zeb Quinn, dos anos 2000. Uma nova pista antiga veio à tona, em meio às novas investigações. Na época do sumiço de Zeb, Robert Owens tinha cavado e construído um lago artificial no quintal da sua casa. As autoridades achou muito estranha a coincidência do desaparecimento de Zeb Quinn e a construção desse lago praticamente na mesma semana. Eles foram até lá e escavaram o local desse lago, no fundo de sua propriedade. E depois de 15 anos, eles finalmente acharam pistas de Zeb Quinn. Encontraram pistas como restos de DNA e pedaços de tecidos, que ao ser investigado e analisado, demonstrou que sim, era de Zeb Quinn. Confrontado com as informações e com as pistas, Robert Owens se declarou culpado do casal Code e também pela morte de Zeb Quinn, o seu ex-colega de trabalho. Porém, mesmo 17 anos depois e se declarando culpado, o assassino se recusou a confessar os detalhes daquela noite dos anos 2000, levando consigo o segredo, o que fez tirar a vida do seu colega de trabalho. O que era aquele desenho bizarro de batom no lado de dentro do carro do garoto? O que aconteceu naquela noite, onde Zeb ia olhar um carro que fez com que Robert Owens tirasse sua vida, fizesse desenho bizarro de lábio dentro do carro, ter um cachorro filhote dentro do carro também? O que realmente aconteceu naquela noite? Infelizmente, a única pessoa que sabe que está viva é Robert Owens, e ele se recusa a dar mais detalhes. As teorias vão desde brigas simples por bebida, dinheiro ou mesmo coisa de trabalho, até alguma disputa por alguma mulher. Isso seria o motivo de ter esse desenho de lábio feito com batom dentro do carro. Porém, infelizmente nunca saberemos. Mas podemos ficar um pouco mais descansados, sabendo que Robert Owens está preso por todos os seus crimes. Bom, pessoal, esses foram alguns casos que foram resolvidos tempos depois que aconteceram. Ainda estou ajustando o tempo do vídeo, não sei se ele vai ficar muito curto ou muito longo, talvez nos próximos vídeos eu traga mais casos de maneira mais curta, ou menos casos com mais detalhes. Tudo vai depender do que vocês forem gostando mais. Mas por enquanto, espero que tenham curtido, deixe o like, se inscreve no canal, toda semana eu vou trazer algum vídeo relacionado a mistérios, casos criminais e coisas do tipo. E até a próxima, valeu!